Fumaça das queimadas tem deixado Manaus entre as cidades com a pior qualidade do ar no mundo, meus irmãos. E a mídia está varrendo para debaixo do tapete essa informação. Afinal de contas, as queimadas estão batendo recordes. Talvez esse seja o início de governo com mais queimadas da história do Brasil. Mas como a mídia está sendo muito bem paga, né, estão literalmente enchendo a boca deles de notas de 100, então eles não estão preocupados. Aí eles vão falar de outras coisas. Mas, como você pode ver nessas imagens, meus irmãos, olha as consequências dessas queimadas na cidade de Manaus. Essa fumaça, ela já acontece nas primeiras horas da cidade. Os prédios turísticos, de longe, mal você consegue ver. E difícil de respirar. Tem escolas, segundo a nossa querida inscrita, inclusive foi graças a ela que nós tivemos esse vídeo aqui, que eu não estava sabendo, né? Eu não moro em Manaus. E ela disse o seguinte, ó, Rosa Rodrigues, um abraço forte para ela. Davi, procura saber o que está acontecendo em Manaus, que ninguém está falando, nem a imprensa e nem os canais que eu sigo. A seca do rio e as queimadas. Manaus está debaixo de fumaça desde ontem. Escolas fechadas, pois o ar está irrespirável. Minha nora me mandou uma foto em que não se vê os prédios. Então a gente está vendo algumas dessas imagens aqui, até tem aí no Google, né? E de fato, meus irmãos, você vê aqui, ó, essa enorme ponte, você não consegue nem ver nada, né? A fumaça tomou conta. Se fosse o outro governo que tivesse aí, vocês não tenham dúvidas, né? Que estaria um escândalo aí. Isso aqui não está acontecendo agora, né? Dizem que essas queimadas que acontecem no Amazonas, elas estão aos poucos cobrindo Manaus já desde agosto desse ano, né? Agora em setembro e outubro, as nuvens cinzentas se intensificaram depois que houve novas queimadas, né? Há registro dessas queimadas nos municípios da região metropolitana de Iranduba, Nova Airão e Careiro. A própria prefeitura, né, de Manaus, ela confirma essa versão, que a culpa, né, segundo os especialistas deles, vem dessa queimada de ter piorado, porque já estava assim, né, já estava, agora não estava tão intensa essa fumaça. E ela piorou após essas queimadas nessa região. Até agora, segundo as informações oficiais, são 504 focos de queimadas no Amazonas, sendo que o município de Altazes, né, a 111 quilômetros de Manaus, já registrou 105, só ele, 105 queimadas, o que representa aí 20,8% do total registrado no Amazonas. Então, é óbvio, né, que numa situação dessa, os caras literalmente tocando fogo no país, a gente sabia que ia ser assim. Meu irmão, a pior coisa é quando as pessoas acreditam, né, que a esquerda está preocupada com direito colorido, está preocupada com igualdade social. Na verdade, o que eles querem é todo mundo pobre, é todo mundo fraco. Meus irmãos, basta você olhar o comportamento deles. Eles falam tanto em inclusão, né? De que o povo é burguês e é burguês safado e aquilo e aquilo. Mas você vê mesmo o chefão deles, o maior representante deles atual, quando viaja, né? E diga-se de passagem, é o presidente que está dando mais despesas a nós, porque ele vai para o melhor hotel, ele não quer ficar nas embaixadas, ele vai para o melhor e mais caro que tiver de cada cidade. Está sendo vaiado, está sendo criticado, envergonhando os brasileiros, inclusive lá em Portugal. O pessoal detonou ele, vou colocar aí, inclusive, para você ver esse trecho. Dê uma olhada junto comigo. O Chega queria começar por deixar claro o seguinte: nós compreendemos perfeitamente a fúria e a angústia de milhões de brasileiros ao verem o seu país governado, e eu peço desculpa às autoridades brasileiras acreditadas em Portugal, governado por um bandido que... Senhor Deputado, essa é uma expressão ofensiva em relação ao Presidente de um país muito amigo de Portugal. E, portanto, ao abrigo do regimento, sou obrigado a pedir a Vossa Excelência que não use essa expressão referindo-se ao Presidente da República do Brasil ou de qualquer outra República. Faça favor de prosseguir, e há um pedido que lhe faço. Sr. Presidente, compreendo perfeitamente, e por isso fiz essa introdução. É difícil dirigirmos ao Presidente do Brasil de outra forma. E eu compreendo que... E eu compreendo por isso a indignação de milhões de brasileiros. Aquilo que aconteceu em Brasília nos últimos dias, nas últimas semanas,
Senhores deputados, o Sr. Deputado André Ventura está no uso da palavra e da mesma forma que lhe pedi que não usasse expressões que coubessem sob a alçada do artigo 89 do Regimento, peço a todos os outros deputados o mesmo. Sr. Deputado, faça a favor de prosseguir. Bom, aqui em Portugal nós não temos dúvidas. Jair Bolsonaro é o presidente que os brasileiros precisam, é a escolha certa neste momento. Muitas vezes não há duas oportunidades e este é um momento em que não vai haver duas oportunidades. O regresso de Lula da Silva ao poder é uma tragédia para os brasileiros, é uma tragédia para a América Latina e é uma tragédia para o mundo que fala português. Queria deixar claro, em nome pessoal, mas também em nome do Chega, dos militantes do Chega, dos seus apoiantes, e penso eu da grande maioria dos portugueses, que estamos ao lado de Jair Bolsonaro nesta eleição. Uau! É isso que está acontecendo. Agora a mídia não está falando nada, né? E pior é que a gente sabe que o que está acontecendo lá em Israel é terrível, a situação é muito triste. A gente precisa falar disso até para que a mídia não encha a cabeça do povo com narrativas mentirosas. Afinal de contas, eles têm muito alcance. Mas a gente não pode também deixar de olhar aqui para o que está acontecendo em Manaus. Essa é a 5ª maior seca da história, né, da cidade. E o Rio Negro está descendo, meu irmão, está desaparecendo, está sumindo literalmente. Aqui você tem uma imagem para você ter uma noção disso, ó. Você vê ali a margem do rio, né? Como de fato tá ficando tudo de fora, né? Inclusive as plataformas tem baixado muito o nível das águas. Dizem que agora tá 1,41 metros da maior seca registrada em 2010, né? Quer dizer, a última que chegou perto dessa aí foi em 2010, quando o rio chegou a descer para 13,63 e agora tá 1,41. A capital é uma das 60 cidades do Amazonas afetada pela seca severa deste ano. A gente também já imaginava que ia pegar um verão forte, a gente já está sentindo isso. Nada como a mídia alarmista estava falando, olha, nós vamos sentir não sei quantos mil graus, tudo conversa, tá como sempre, né? É um verão quente, mas também nada de fora do normal, fora dos parâmetros, como eles querem que aconteça, né? Sabe-se lá Deus, não tem ninguém mexendo para de fato tentarem fazer isso acontecer e colar vários modelos de negócios que estão aí, você já sabe, eu não vou, né, entrar nesse mérito. As informações oficiais fizeram uma comparação de dados que hoje prova-se que esse rio está esvaziando mais rápido do que em 2010. Né? Neste ano, segundo eles, as águas chegaram a descer 36 centímetros num único dia. E esse dia foi 19 de setembro. Né? E ele continua descendo assim, acelerado, meus irmãos. E é uma coisa muito preocupante. Né? Você vê aí, até pelas imagens, que tem muitos navios, muitas pessoas vivem da pesca, vivem aí desse rio. E é uma situação de emergência já, né? Foi declarada aí emergência no dia 28 de setembro desse ano, agora de 2023, né? Diz que as comunidades ribeirinhas já estão sofrendo muito, né? Como eu disse para vocês, com a falta de alimentos e até de água potável. Porque, meus irmãos, o nível da água baixando muito assim, não dá para você aproveitar, né? Essa água, ela fica barrenta, não dá para você beber. E ela cheia não, né? Fica limpinha ali, principalmente nas margens. Então, meus irmãos, é uma situação difícil, né? E que a mídia não tem dado aquela atenção que merecia, até para não queimar o papai deles, né? O papai que está enchendo o bolso deles. Para eles a situação está muito ruim. Nunca foi pelo povo, nunca foi por causa. Eu tenho pena realmente desses militantes que estão aí, que depois eles mesmos serão usados para medidas severas. Podem ter certeza disso, meus irmãos. Podem ter certeza disso. A gente vai tentando aqui fazer a cobertura, né? É difícil, porque esse deveria ser o trabalho da mídia. Isso aí era para ser assunto de um jornal nacional, né? Falasse de Israel, tem que ser falado, mas ao contrário, eles falam para distorcer a notícia, os acontecimentos reais, e deixam de lado o que está acontecendo no nosso próprio país aqui, que é uma situação muito triste. Eu fiquei chocado com as imagens, falei para vocês no último vídeo. Inclusive, os inscritos como a nossa amiga Jaqueline, né, descobriu que esse perfil Estabão, onde a gente colheu a notícia do último vídeo, ele é fake, viu, família? É fake. Eles fazem sátira. Agora é engraçado que os caras usam, né, inclusive a logomarca do Estadão, muito parecida, e se fosse nós, com certeza receberíamos um processo, né? Mas como é uma coisa que serve à causa deles, né, classificar que o pessoal de direita, conservador, faz fake news, aí eles estão deixando esse perfil aí, né? Porque imagine, se a gente criasse um perfil para distorcer, para ficar mentindo, o que é que os nossos deuses do Olimpo fariam? Ele derrubaria nosso perfil, derrubaria nossas páginas,
botaria uma lei de segurança nacional, mandava nos prender. Agora, como é essa galera e acaba servindo, né? Porque a gente fez o vídeo na boa intenção, depois eu coloquei lá, inclusive, o título, né? Mas já serve para enriquecer o argumento deles. Eu imaginei que era difícil os coloridos irem até lá, né? Porque eles não têm essa coragem. Eles não têm, meus irmãos. Pode ter certeza disso. O que eles gostam de fazer é criar narrativas, mas é aquela história, eu sou comunista do meu apartamento, né? Tentar fazer a diferença e lá mesmo lutar pela causa, duvido. Então eu dei aquela desconfiadazinha, mas acreditei pela questão que existe doido pra tudo. A verdade é essa, nunca se surpreenda com a capacidade dessa turma de fazer merda, meus irmãos. Então, é isso, né? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. A gente tá aqui também orando pelos nossos irmãos de Manaus, né? Você que mora aí, guerreiro, estamos aqui na torcida por vocês, certo? E é isso, meus irmãos, é o que a gente pode fazer de momento, né? E alertando para que as pessoas tenham noção do que realmente está acontecendo e possam cobrar, né? Também exigir que as medidas necessárias sejam tomadas, porque nós vivemos num país rico, muito farto, né? Tá faltando água ali, mas tem outro canto que está sobrando. É só boa vontade, é só ter um trabalho sério, né? Que as coisas vão mudando. Então é isso, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui. Mais uma vez agradeço a tua presença. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!